Será que o modo de a ciência trabalhar é intolerante com outras crenças? Tipo, no meu vídeo passado, vocês viram que lá eu virei o raio da Cilibrina, né? Eu praticamente decretei assim, astrólogos não passarão. E foi isso. Mas olha, quem eu tinha em mente quando eu fiz aquele vídeo? Charlatões, jovens místicos, negacionistas, basicamente gente burra por opção. Aí chegou um dos meus inscritos, o Gabriel Moreira, e eu achei incrível, cara. Porque ele crê em astrologia, mas ele não se encaixa em nenhum desses grupos que eu citei. Ele, inclusive, possui o mesmo desprezo que eu por esses grupos. E aí o Gabriel trouxe uns pontos nos comentários que eu acho que vale a pena a gente discutir sobre, a gente analisar. Eu não vou falar aqui sobre toda a discussão que a gente teve, foi uma discussão bacana, mas foi relativamente longa. Eu só vou resumir aqui os pontos cruciais. Se vocês quiserem ver a discussão toda, o link do vídeo da semana passada está aqui na descrição. Vão lá, procura o comentário do Gabriel Moreira e aí vocês vê tudinho. O que o Gabriel me fez perceber e refletir a respeito foi mais ou menos o seguinte. Muitas vezes o olhar de certos cientistas para uma cultura acaba sendo um olhar de desprezo e até de discriminação, não pela definição de ciência, mas sim por uma, digamos, arrogância, ignorância por parte desse cientista. Pense, por exemplo, no folclore brasileiro. A gente tem personagens como o Saci Pererê, aquele menino azedo, tem a Yara, que tem meu respeito por ser matadora de homem, o Curupira, que inventou o Moonwalk antes do Michael Jackson, tem a Cuca, que nem precisou tomar vacina para virar jacaré, enfim, são inúmeros personagens do nosso folclore. Esses personagens compõem lendas, e não raro essas lendas confrontam ou contradizem completamente conclusões da ciência. E isso eu citei o folclore brasileiro, né? Eu poderia ter citado também a mitologia grega, que é famosinha, a mitologia japonesa, africana, maia, nórdica, enfim. Isso sempre vai acontecer. Vez ou outra, no meio das investigações científicas, a gente vai chegar a conclusões que contradizem a crença milenar de algum povo, de alguma cultura. Mas eu acho que os cientistas têm que fazer seus estudos, sua ciência, sem interferir nas crenças das pessoas, sem querer impor seus métodos. Só porque a ciência diz que uma alegação é falsa, não significa que só a ciência esteja correta. Existem outras formas de ver o mundo. Sim, esse é o ponto. Existem outras formas de ver o mundo. Muitas outras. Inúmeras outras, que de tão numerosas acabam muitas vezes se contradizendo entre si. Por exemplo, se a gente perguntar o que é a chuva. Para a mitologia grega, é Zeus, pai dos deuses e dos mortais, comandando as nuvens e fazendo chover. Para a mitologia norte-africana, é Anzar, o deus da chuva, que se apaixonou perdidamente por uma camponesa e secou as águas da terra quando ela não o correspondeu. E aí os povos fazem rituais para Anzar pedindo chuva e ele responde com chuva. Já aqui no meu interior, os cabra velho falam que quando chove é porque São Pedro lá no céu resolveu mijar. Então aí eu te pergunto o que é a chuva. É Zeus comandando a atmosfera? É Anzar respondendo aos rituais? É São Pedro dando uma mijadinha? É Tupã, Júpiter, Shaak, Sete, Indra, Thor, Anitum? O que, independente de qualquer crença milenar, de fato é o fenômeno natural da chuva? Em outras palavras, qual é a verdade absoluta sobre o fenômeno da chuva na natureza? Isso é um ponto importante. A gente estabelece sim que existem verdades absolutas no universo. Porque se não existirem verdades absolutas, todas as verdades forem relativas, a gente está dizendo que ninguém pode estar errado, todo mundo está correto. E pensa de um jeito filosófico. Se eu tenho duas ou mais posições que se contradizem entre si, é impossível que todas estejam corretas. Por exemplo, eu não posso dizer que 2 mais 2 é igual a 4, mas também é igual a 5, é igual a raiz de 2 sobre 2, é igual a menos raiz de 2 sobre 2, porque depende da interpretação de qualquer um.
Isso é absurdo. Você percebe como é absurdo? Se fosse assim, a matemática não existiria, nem a lógica, nem a filosofia e nem a ciência. Na real, se a verdade fosse relativa, não haveria nem motivos para a gente ter filosofia ou ciência. Porque se é tudo relativo, se todo mundo está correto, que motivações então a gente teria para investigar o mundo utilizando a razão, já que as conclusões que a gente chegaria seriam tão válidas quanto qualquer outra, utilizando qualquer outro método de investigação? Eu vou deixar aqui um vídeo bem curtinho, mas muito legal, do canal Psicolosofia, da moça falando por que existe verdade absoluta, definindo o que é a verdade e utilizando todos os argumentos filosóficos que eu não vou usar aqui nesse vídeo para não prolongar demais. O ponto é que, dada a existência de uma verdade absoluta, surge a curiosidade de buscar por ela, de entendê-la. E foi com essa finalidade que surgiu a nossa ciência natural e o nosso método científico. E o método científico, apesar de não ser perfeito, ele é o único método que se baseia em fatos, evidências e testes rigorosos, e por isso é o melhor método que nós temos para investigar a natureza. Então, o que é conclusivo a partir do método científico é tomado como verdade, ou aquilo que é o mais próximo da verdade. Eu não vou entrar muito nas nuances do método científico, porque eu já falei sobre tudo isso no vídeo da semana passada e ele está aqui na descrição. Mas o fato é, a ciência é sim o melhor método que a gente tem para investigar a natureza, porque é o único que se baseia em fatos e em evidências. Então, por conta disso, a gente não vai tratar em pé de igualdade conclusões que se baseiam em fatos, evidências e sobrevivem a experimentos rigorosos, e conclusões que não atendem a nenhum desses critérios. Claro que, vez ou outra, as conclusões científicas não destroem completamente os fundamentos de uma crença. Você pode tranquilamente aceitar que a chuva é resultado da evaporação da água da terra e da formação de nuvens, e ainda assim acreditar em um Deus da chuva. De repente, esse Deus usa a evaporação da água e a formação de nuvens para criar a chuva. Mas é a sua crença que deve se adaptar aos fatos, e nunca o contrário. Se a sua crença não puder se adaptar aos fatos, então a gente tem todo o direito de dizer que você está errado. A gente precisa admitir que existem posições, teorias, hipóteses que possuem melhor embasamento do que outras. Não admitir isso é dar espaço a negacionistas perigosos, por exemplo. Agora, o que dói um pouco mais para admitir, mas a gente também precisa, é que tudo isso, a ciência, a busca pela verdade, não está nem aí para o que você individualmente acredita. É que, por definição, a ciência está atrás do que o universo realmente é. E o universo não parece lá se importar tanto com os nossos desejos, com as nossas crenças. É cruel, dói, eu juro que dói, até pra mim, até pra gente que trabalha na área. Mas a gente não pode fazer muita coisa porque é assim que a ciência funciona. Então, por favor, compreenda os cientistas. Quando a gente chega a conclusões a partir de estudos, experimentos, a gente está fazendo o nosso trabalho. Quando essas conclusões contradizem crenças milenares, é uma parte chata do nosso trabalho, mas ele não pode deixar de ser feito. Uma analogia para vocês entenderem melhor. Pense, por exemplo, quando seu organismo quer liberar gases do seu intestino e para isso ele faz você peidar. Agora pense quando sai aqueles peidos podres, aquelas catingas de carniça que ninguém aguenta. Claramente não foi a intenção do seu organismo fazer você sofrer com a catinga do seu próprio peido. Ele só queria liberar os gases. Mas aí, se a podridão estiver te incomodando muito, você tem duas opções. Ou você aguenta, ou você bota uma tampa no seu furico para nunca mais peidar na vida, e aí você morre com problema de intestino. O que é que você prefere? Analogamente, ou você deixa os cientistas fazerem o seu trabalho, ou você vive em um mundo sem ciência. Eu preciso te lembrar do quanto isso é ruim. Acho que só observando as atitudes do nosso atual governo dá para ter um vislumbre do quanto seria ruim viver em um mundo onde a ciência não existe.
Se você quer usufruir dos avanços da ciência, vai ter que deixar a gente trabalhar, meu filho. Não tem jeito, sinto muito. Ah, ok, eu entendi, agora faz sentido. E realmente não, eu não quero viver em um mundo sem ciência. Rapaz, sendo assim, tem que mandar pra baixa da égua mesmo tudo que não passa no método científico. Essas crenças aí, essa mitologia, tem importância nenhuma não. Ah, é? Você consegue então olhar para cada um desses povos e dizer para eles que a cultura deles não tem importância? Você consegue olhar para todos esses mitos, narrativas, crenças, costumes e dizer que tudo tem que ir para baixa da égua? Não existe nenhuma relevância histórica, cultural, nenhuma beleza. É simplesmente não é científico, então eu caguei. Esse é o desprezo a qual eu me referi no início do vídeo. E muitos cientistas possuem esse desprezo, mas deixando claro aqui que esses cientistas não me representam e nem a muitos dos meus colegas. O ponto que eu quero chegar aqui, a gente pode não tratar essas crenças das mais variadas culturas com a mesma distinção que a gente trata as conclusões científicas. Isso por motivos que eu já expliquei anteriormente. A gente pode não considerar que essas crenças são a verdade sobre o universo. Mas isso não significa que elas não mereçam respeito, que elas não possuem beleza, que não possuem nada lá para ser apreciado. Você entende? Tratar a ciência com distinção não caracteriza desprezo com outras crenças. Isso é uma consequência da definição de ciência e de todas as premissas filosóficas que levaram a nossa ciência a ser o que ela é hoje. A nossa ciência, o único método que se baseia em fatos e evidências, foi construída através dessas premissas. Então, não tem como separar uma coisa da outra. É tipo destruir o alicerce de uma casa e esperar que ela permaneça em pé. Então, quando um cientista estuda alegações sobre o mundo natural e eventualmente descobre que essas alegações são falsas, ele está literalmente fazendo o trabalho dele, mesmo que essas alegações pertençam a crenças milenares. Infelizmente, o universo não está preocupado com as nossas crenças. É cruel, mas é como a ciência funciona. Em contrapartida, concluir que por não ser científica, a crença ou o costume de uma cultura merece ser totalmente desprezado, não tem nenhuma relevância, nenhuma beleza, isso sim é desprezo. E eu reconheço que alguns cientistas e entusiastas da ciência fazem isso, mas repetindo, eles não me representam. Agora eu reconheço também que alguns deles podem fazer parte do meu público e estar me assistindo nesse exato momento. E aí eu vou deixar um recado, meu filho. Cuidado, meu filho. Não faça essas coisas não. E cuidado também para não achar que tudo que não é trabalho da ciência deve ser desprezado. A arte, a poesia, a filosofia, a metafísica. Não ignore essas coisas não, meu filho. Isso é coisa de gente ignorante. Cuidado, viu? E aí o Gabriel, nos comentários, ele me jogou umas verdades, né? Primeiro, eu posso não ter esse olhar de desprezo, mas eu não posso afirmar o mesmo quanto ao meu público. Então eu tenho que deixar muito claro para quem é aquele vídeo, quem é que eu tô chamando de ridículo, quem é que eu tô depositando toda aquela raiva. São os negacionistas, os trambiqueiros, os jovens místicos chatos, gente burra por opção, Bolsonaro e companhia. Desses aí, eu não retiro nada do que eu disse, não tenho pena não. Chego argumentando com o máximo de didática e paciência na medida do possível, mas botando para lascar, pegando na ferida mesmo, porque aqui rapadura é doce, mas não é mole não. Então o Gabriel citou, por exemplo, e a astrologia nas culturas indígenas. Todos esses planetas, essas constelações, possuem um significado simbólico para esses povos e para tantos outros, já que existem diversos tipos de astrologia. Como disse o próprio Gabriel, a astrologia é um saber tradicional que possui uma forte tradição oral. Primeiro ponto a deixar claro, não é porque é um saber tradicional, uma crença milenar, que ela é imune a investigações científicas. Dado isso,
e fazendo como o Gabriel sugeriu, considerando não só a astrologia ocidental pop, que eu abordei no meu vídeo e virou arma nas mãos de charlatões, mas considerando os diversos tipos de astrologia dos diversos povos com suas culturas. Imagina, por exemplo, se um desses povos, sei lá, um indígena, assiste o meu vídeo e vê lá eu chamando o povo de ridículo. Mais uma vez, essa chamação, essas críticas foi para aquela raça lá que eu falei. Quanto a eles eu não retiro nada do que eu disse. Mas um crente inocente, inserido em um povo em que essa crença é bem enraizada, é cruel chegar assim, desse jeito que eu cheguei, para essa pessoa. Não faça isso não, gente, dói. Na verdade já é cruel a gente ter que desmentir as crenças dela com o nosso trabalho. Eu sei, continua valendo tudo que eu falei lá, que eu não vou tratar em pé de igualdade crenças não baseadas em fatos e evidências e conclusões científicas. Mas, homem, deixa eu revelar aqui, do fundo do meu coração, uma fraqueza minha. Rapaz, eu lembro até hoje, foi uma das primeiras aulas do meu professor de História, Otacílio, no primeiro ano do ensino médio. Ele contou um relato pra gente de que numa certa turma uma professora tinha passado um trabalho sobre teoria da evolução. E aí os alunos tinham que ler um livro, que ele não citou, ou se citou eu não lembro. E aí a partir da leitura desse livro eles iam fazer o trabalho lá e apresentar para a turma. Chegou no dia de apresentar, teve uma menina que chegou lá na frente da turma e simplesmente começou a chorar na frente de todo mundo. O motivo? Ela era cristã. Ela acreditou a vida toda que Deus fez cada criatura exatamente como elas são e não houve processo evolutivo nenhum. Aquele livro que ela leu, aquele trabalho que ela teve que fazer, contradizia com todas as crenças dela que ela acreditou durante a vida inteira. Desculpa, mas eu acho isso muito triste. O fato é que não é confortável ser confrontado, não é nada confortável ouvir que as suas crenças não estão de acordo com as conclusões científicas que mais se aproximam da verdade. De trambiqueiro, de gente burra, eu não tenho pena não, eu tenho o mínimo de pena possível, tá? Agora, chegar para uma pessoinha, gente fina, que está inserida numa cultura que não faz mal a ninguém, chegar para o povo dessa cultura com suas crenças bem enraizadas, chegar e falar bem assim: olha, as suas crenças que moldaram a sua sociedade durante milênios e que vocês são emocionalmente apegados, essas crenças elas meio que não correspondem aos fatos. Apesar de eu acreditar no que eu disse, como eu deixei claro aqui nesse vídeo, divulgação científica sem empatia é cruel. A gente precisa ter um mínimo de empatia para entender que ninguém gosta de ouvir um "você tá errado", "você precisa mudar de opinião". E em alguns contextos isso é bem mais desconfortável do que em outros. A minha fraqueza que eu citei chega no momento em que eu tenho essa empatia, mas eu tenho demais, a ponto de que eu não conseguiria, por exemplo, chegar para um indígena e jogar na cara dele todas as implicações do método científico. Falar que a sua astrologia, a sua medicina tradicional, suas crenças, suas práticas têm que se adaptar aos fatos e se não puderem ser adaptadas, têm que ser abandonadas. Eu não consigo. É capaz, sabe de quê? De eu chorar destruindo os sonhos mitológicos de alguém. Bicho, eu sou sensível. Se gritarem comigo, eu choro. Se gritarem com qualquer pessoa aleatória na rua, eu choro. A não ser que essa pessoa seja um fascista. Aí eu vou incentivar o linchamento. A paz! Eu vou incentivar a paz e o respeito. Pode crer. Queria então compartilhar com vocês essa minha fragilidade que já existia, mas floresceu novamente depois dessa discussão com o Gabriel. E eu sei que eu me dispus a fazer divulgação científica, a divulgar a ciência, né? Então, desculpa Carl Sagan, Galileu, Andrew Ryan, Neil deGrasse Tyson. Desculpa, mas eu falhei. Eu não consigo seguir à risca
a filosofia da divulgação científica, que é apresentar os fatos por mais desconfortáveis que eles sejam. Desculpa, mas para mim tem fatos que são muito desconfortáveis para apresentar para as pessoas. Repare que o problema não é comigo, eu não tenho problema em aceitar fatos, mesmo quando eles contradizem minhas crenças, porque eu já trabalho com isso, né? Então passo umas crises existencial, mas aí depois segue o baile. Agora eu não posso exigir que todo mundo tenha essa mesma facilidade. E é essa preocupação com a recepção dos outros a novas ideias que cria esse inferno dentro de mim. Pois é, Sartre, o inferno são os outros. Eu falar, por exemplo, para um indígena que a medicina tradicional que ele usa na aldeia dele não é baseada em evidências e não corresponde aos fatos. Desculpa, mas eu acho isso muito cruel, eu não consigo. Tipo, tá, pode não corresponder mesmo a evidências, mas não é dolorido dizer isso na lata? Como exatamente eu deveria dizer? É realmente necessário dizer? Tipo, uma parte de mim diz que sim, é necessário, porque esse é o trabalho de um divulgador científico, mostrar como a ciência funciona e combater a pseudociência. Mas outra parte de mim diz que não, porque, diferente dos charlatões, dos negacionistas, essas pessoas exercendo suas culturas não estão fazendo mal a ninguém, então elas não merecem passar por esses conflitos. Mas essa segunda resposta também não é dizer que essas pessoas não merecem conhecer o saber científico. E isso também não é um pouco de desprezo, o desprezo que eu tanto critiquei aqui? Ou o desprezo seria não dar o devido peso ao impacto que as conclusões científicas podem causar nessas tradições, destruindo-as completamente? São perguntas sérias, eu não sei responder por mim mesmo, eu estou pedindo ajuda. Eu quero saber o que você acha. Eu sou fraca? Me falta seriedade no que eu faço? Deixa a sua opinião sobre esse ou sobre qualquer outros pontos que você achar relevante aqui no vídeo. Comenta aí o que você acha, eu prometo que eu vou ler e responder tantos comentários quanto eu conseguir. Ah, e claro, valeu por assistir, deixa seu like, se inscreve e para não perder o costume, fora Bolsonaro!